Bom, retomando as nossas regras de derivação, estamos aqui com a apostila aberta na página da regra do produto. E nós falamos no vídeo anterior sobre a regra da soma. Agora nós vamos soma e subtração, né? Agora nós vamos falar da regra do produto, certo? Então, a derivada de um produto de duas funções, diferentemente lá da soma, que era só a soma das derivadas, aqui que tem uma regra um pouquinho diferente, certo? É a derivada da primeira vezes a segunda função. Observe que a derivada é da primeira função vezes a segunda não derivada, mais a primeira função sem derivar vezes a derivada da segunda. Então, repetindo. A primeira função eu estou chamando aqui f de x, a segunda função g de x, certo? Então, a derivada de f vezes g de x vai ser a derivada de f vezes g mais a derivada mais f sem derivar vezes a derivada de g, certo? Ou seja, são dois produtos. Nos dois produtos você tem um termo derivado e um não derivado. Um não derivado e outro derivado, certo? Então, não é difícil também de decorar isso aí, né? Certo? O resultado é, recapitulando, a derivada do produto de duas funções é igual ao produto da derivada da primeira pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Produto da primeira pela derivada da segunda, certo? Então, com isso aí, é tranquilo, né? Vamos dar um pulinho lá para a regra do quociente. A do quociente é quase a mesma coisa. Derivada do quociente da divisão de duas funções é parecido. Vamos observar primeiro aqui, ó, o numerador. Parecido com a regra do produto, né? Só que com o sinal negativo. Ou seja, o produto da derivada da primeira função pela segunda, menos, no caso lá no produto era mais, aqui na quociente é menos a primeira função, o produto da primeira função pela derivada da segunda. Então, do mesmo jeito, um termo com uma derivada e outra não derivada, um segundo termo com uma não derivada e outra derivada, certo? Então, parecido com a regra do produto. Se não fosse pelo sinal, que lá é mais, aqui é menos. Mas não para por aí. No denominador, lá não tinha denominador. O denominador era 1, né? Lá na regra do produto. Aqui na regra do quociente, você tem um denominador que é a segunda função. Ou seja, a função que estava, observe, a g de x, a função que estava no denominador aqui, certo? Ela vai estar no denominador, também na derivada, só que ao quadrado. Ok? Então, aqui é a derivada de f por g. O resultado, o g que estava no denominador, vai permanecer no denominador também, só que elevado ao quadrado. Certo? Então, com isso aí a gente vê a regra do quociente. Uma aplicação para a regra do quociente dentro da administração é o custo médio marginal. A gente falou do custo marginal. Agora vamos ver aqui o custo médio marginal como uma aplicação. Aqui está o custo médio, custo médio marginal. Nós tínhamos visto que o custo médio ele tem custo marginal, tem custo médio e custo médio marginal. São três coisas diferentes, né? Custo médio ele é só a média de preço de um produto, por exemplo. Se você tem a função c de x, que é o custo da produção de x elementos, por exemplo, o custo médio vai ser o custo total da produção de x elementos dividido pela quantidade de elementos.
Isso é o custo médio de cada um deles. O custo marginal, nós vimos que era uma derivada do custo, né? Então, o custo marginal, que a gente chamou CMG, se não me engano, ele era a derivada de C de x, a derivada do custo de x. Certo? Então, se o custo médio é C de x sobre x, o custo médio marginal de x vai ser a derivada de C de x sobre x. Ok? Porque seria essa função aqui derivada. Custo médio marginal seria a derivada do custo marginal, aliás, do custo médio. Assim como o custo marginal é a derivada do custo. O custo médio marginal é a derivada do custo médio. Certo? Do mesmo modo. Então, só isso. Ou seja, se eu tenho a função de custo C de x e quero o custo médio, só dividir a função por x. Eu tenho quociente de duas funções, C de x e x. X é também uma função. Se eu quero o custo médio, só eu derivar a função C de x. Se eu quero custo médio marginal, eu vou derivar a função C de x sobre x. Ou seja, eu vou derivar o quociente de duas funções. Se eu vou derivar o quociente de duas funções, eu teria que aplicar a regra do quociente para calcular o custo médio marginal. Certo? Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo que tem na apostila de vocês, exemplo 2. Falar de uma editora, de uma prefeitura, editora, certo? Que produz, o custo de produção dos livros é R$12 para cada livro. Certo? Cada livro são R$12. Mas, além disso, tem um custo fixo que é de R$1.500. Quando a gente fala de custo fixo, quando a gente vai montar a função de custo que está aqui, o custo fixo ele é um termo independente. Se diz que é fixo, é sinal que ele não varia com x. Ele é independente de x, é um termo independente. Então, ele fica solto na equação, como está colocado aí. Enquanto que esses R$12 é R$12 para cada livro. Então, tem que multiplicar ele por x livros para saber o custo x. O custo de x livros tem que multiplicar o 12 por x. Então, a função custo vai ser 12 vezes x, porque é 12 para cada livro, para cada unidade, x, mais os 1.500 que é fixo. Então, isso aí é a nossa função de custo. Então, se eu quero o custo médio, é só dividir essa função por x. Se eu quero o custo marginal, tenho que derivar essa função. Se eu quero o custo médio marginal, eu divido essa função por x e depois derivo o resultado disso. Então, é o que está sendo feito nesse exercício aí. Olha só, custo médio, só dividir essa função, 12x mais 1.500, por x. Isso aí é o custo médio. Certo? Que é o custo total de x unidades dividido por x unidades. Então, é o custo médio de cada unidade. Então, nisso, se a gente divide por x, vai ficar 12 mais 1.500 sobre x. Ou vezes x elevado a menos 1, que é a mesma coisa. Isso aqui é a função custo médio. E o custo médio marginal é a derivada disso aqui. Certo? É a derivada disso, como a gente viu há pouco tempo. Então, se eu vou derivar 1.500 sobre x, ou 1.500 vezes x é menos 1, mais 12, é só fazer o que? Vou fazer aqui embaixo, depois a gente olha aqui, depois a gente olha lá embaixo, melhor dizendo. Então, a derivada de uma constante, foi algo que eu não falei para vocês, mas está lá na apostila de vocês. Também, a derivada de uma constante, ou seja, 12 aí não está multiplicado mais por x, né? Certo? Quando você deriva uma constante, o resultado é nulo, é zero. Okay? Qualquer derivada de qualquer constante é zero. Se eu quero derivar, né? Perdão. Você tem um f de x igual a x mais 2. A derivada disso é igual ao f' de x. A derivada é igual a 1. Por quê? A derivada de x é 1. Por que a derivada de x é 1? Que ficaria... Lembra que o n aqui é 1. Então, fica n x elevado a n menos 1, que é 1 menos 1.
1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então, x elevado a 0 é 1. Então, esse termo aqui todinho é 1. Ok? E aí fica 1, né? Fica 1. Mais, derivada de x é 1, está aqui. E a derivada de 2? Perdão. E a derivada de 2? A derivada de 2 é 0, que é uma constante. Toda constante, ou seja, todo termo que não tem x é uma constante, que não tem a variável, né, que não necessariamente x, mas quando você deriva vai dar 0, certo? Você derivar em função da variável, da função é nulo, né? Então, do mesmo jeito, a derivada de 12 é 0, certo? Então, Cm, o custo médio de x, a derivada, né? Derivada seria o custo médio marginal, vai ser igual a derivada de 12, que é 0, mais a derivada de 1.500 vezes x elevado a menos 1. O n aqui é menos 1, né? Então, ficaria menos 1, n, né? Vezes x elevado a n menos 1, ou seja, x elevado a menos 2, que é menos 1 menos 1. X elevado a menos 1, opa. X elevado a menos 1, menos 1, menos 1, certo? Ficaria menos 2. Então, isso é igual a 0 mais, perdão, menos, porque aqui tem, isso aqui é 0, né? Menos x ao quadrado. Né? Opa, ainda tem o 1.500 aqui, né? Que eu não coloquei, mas teria que vezes 1.500. Vezes 1.500. Que aqui também teria que estar multiplicando por 1.500, né? Vezes 1.500. Que eu esqueci. Eu esqueci, né? Porque quando você tem uma constante, você tem que repetir a constante, né? Quando você está derivando. Então, ficaria o quê? 1.500 seria igual a 1.500 seria igual a 1.500 menos, né? Menos 1.500 sobre x ao quadrado. Ok? Então, vou apagar tudo dessa confusão aí. Vamos olhar lá embaixo. Menos 1.500 sobre x ao quadrado. Isso foi a derivada de Cm de x, que é a mesma coisa de CMMG, que a gente chama, que é o custo médio marginal de x, ou seja, a derivada do custo médio é o custo médio marginal de x, certo? Então, isso aí foi só uma aplicação da derivada do quociente. E aí, no próximo vídeo, nós vamos vamos falar da regra da cadeia, que é a última regra de derivação, que a gente vai falar aqui. Depois nós vamos falar de ponto de mínimo e ponto de máximo, que é uma das principais aplicações de derivada em todas as áreas que a gente possa imaginar aí. E depois vamos fazer um exercício mais, tá certo? Então, até o próximo vídeo.